Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Linhares e recebi a missão de estar nesse encontro com artista que faz parte da programação da Semana Cultural do Instituto ProBairro, Instituto ProBairro Brasil. E essa Semana Cultural tão importante só foi possível graças aos recursos da Lei Aldir Blanc do Governo Federal, que foram executados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do município de Águas Lindas de Goiás. E hoje, para nossa grande alegria, recebemos aqui 3 grandes artistas da cidade para bater um papo com a gente, falar de cultura, com uma pergunta que está permeando todo mundo e que, claro, atinge frontalmente também a área da cultura. Como fazer cultura em tempos de pandemia? E, claro, vamos ter um pouco de música também, porque ninguém é de ferro. E se a gente vai falar de cultura, nada melhor do que a cultura por si mesma dar as suas caras, mandar o seu recado. Então vamos aqui conversar com esses 3 grandes artistas. Estamos aqui recebendo o nosso querido José Genivaldo de Oliveira, que eu não sei quem é. GG Brasil. Eu sei quem é GG Brasil, mas eu não sei quem é José Genivaldo de Oliveira. Mas tudo bem. GG, como é que vai, meu irmão? Tudo bem? Tudo bom. Bom dia, Marcos Linhares. Bom dia, povo Águas Lindense. Bom dia, Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Opa, muito bem-vindo. Que bom ter você aqui. Daqui a pouquinho teremos música? Com certeza, teremos música. Opa, que bom. Bem-vindo. Opa, que maravilha. A honra é nossa. E fechando aqui essa tríade, né? Esse trio que não é o trio Parada Dura, porque vocês não eram nem nascidos nessa época. Vocês são 3 garotos, né? Mas é um trio muito importante da cultura de Águas Lindas de Goiás e, por que não, do Brasil. E recebemos aqui o nosso José Ribamar Soares da Luz, que também eu não sei quem é, mas eu conheço o mestre Ribamar. Tudo bem, mestre? Bom dia. Tudo bom, tudo tranquilo. Nós viemos aqui hoje para esclarecer um pouco de como que a gente está vivendo, o que está acontecendo com os artistas. E estamos aí, preparados para as perguntas, se a gente der conta de responder, esclarecer ao povo como está sendo essa luta nossa, vai ser bom demais o programa hoje. Então vamos nessa. Obrigado por vocês estarem aqui. Vamos para o nosso querido GG. GG, você que é membro da Academia Águas-Lindense de Letras, da Letras. Eu nasci em Ituiutaba, Minas Gerais, entendeu? E eu vim para cá em 83, que eu vim servir a Força Aérea Brasileira. Força Aérea? Eu servi por 30 anos na Força Aérea Brasileira e, em conjunto com isso, com a minha vida militar, sempre dedicando à música, fazendo música, divulgando a cultura, né? Em Brasília e no Brasil também, porque eu já toquei em vários países, no Brasil e fora do Brasil. Você nasceu em Ituiutaba. Ituiutaba. E você teve o curso de contabilidade em 1986, quando servia a Força Aérea. Exatamente. E me diga uma coisa, quando é que no meio disso tudo você larga e vai para a música? Ou a música já estava em você, já estava na sua família? Então, Marcos, a música já estava em mim. Eu desde pequeno, né, a minha mãe até me bateu, me deu uma surra, como dizia, né, lá em Minas. Se fosse hoje, ela era presa. Era uma pisa, uma tunda, como dizia, né, os antigos. Então, eu troquei um quadro de bicicleta num violão. Opa! Com 8 anos. Minha mãe me deu uma tunda, me deu uma coça, né, como se diz aí. E aí, de lá para cá, vim fazendo música, aí toquei na igreja, aí depois participei de vários festivais de música pelo estado. E aí depois eu vim para Brasília, servi a Força Aérea, e aí eu dei continuidade. E lá na Força Aérea também você tocava lá? Sim, tocava. Sempre quando tinha algum aniversariante do mês, chama o GG Brasil. Vamos dizer, tem uma confraternização, chama GG Brasil. E quando é que nasce o nome GG Brasil? Então, pelo fato de eu tocar todos os estilos de música, então me colocaram, não, você não é só GG não é só José Genivaldo não, meu nome de guerra era Genivaldo, falou, não, você tem que ter um nome artístico aqui. Aí o meu chefe falou assim, olha, seu nome é GG Brasil, que tudo que pede para você cantar, você canta, então me apelidaram, me deram esse codinome, né, de GG Brasil. Nossa, e pegou mesmo, seu chefe estava iluminado, né? Graças a Deus. Na hora que ele colocou,
Verdade. Poxa, e uma última pergunta antes de eu passar aqui para o nosso professor. Qual foi o momento mais importante no seu início, quando você estava tocando, e que você se emocionou? Divide com a gente um momento importante que você se emocionou muito. Olha, o momento... Sei que foram muitos, né? Mas... Muito momentos importantes. Agora, o momento mais importante para mim, na música, foi quando eu consegui gravar o meu CD e DVD. Entendeu? Que aí marcou, né? Foi o meu chefe, né, da Força Aérea, o meu comandante, ele falou assim, eu vou te patrocinar. Aí eu gravei... Seu chefe não era um chefe, era um pai, Era né? um pai, verdade. Né? Comandante Lira, um abraço, comandante Lira. Então ele falou assim, não, eu vou te patrocinar e você vai gravar o seu CD e DVD. Poxa. Eu vou mostrar aqui para vocês a capinha dele e depois que qualquer coisa é só me ligar que eu passo para vocês. Opa, quero ver aí. Fiquei curiosíssimo, saber até o nome, então, né? Olha só, esse aqui é o CD e o DVD GG Brasil. Tá certo? Que maravilha. Foi gravado em que ano? Foi gravado em 2010, em junho de 2010. Então, foi gravado no hangar da Base Aérea Brasileira, da Força Aérea do hangar. E esse CD, esse DVD, entendeu? Na época, teve 2.000 pessoas para me prestigiar, que foram lá. Ele colocou um avião de cada lado do palco, entendeu? E eu fiz esse trabalho maravilhoso. E as pessoas, no final, eu vou pedir para cada um de vocês deixar o contato de vocês, para quem quiser adquirir, não é, GG, o trabalho. E para você deve ter sido uma emoção imensa. Porque está no meio dos seus colegas, a família deve ter estado presente também. Com certeza. Todos estavam ali me prestigiando, né, me aplaudindo. Para mim foi um momento muito crucial na minha vida, nessa área artística. Poxa, muito bacana, GG. E olha, quem também está aqui conosco, a gente já se apresentou agora há pouco, é o professor Raimundo Mesquita, conhecido como professor Mesquita aqui na cidade, que tem várias graduações. Pedagogia, filosofia, teologia, história, artes cênicas, pós-graduação em docência do ensino superior, gestão e orientação educacional, história da arte. Ele é professor da rede municipal e estadual de ensino de Goiás aqui há 20 anos. Professor, e quando é que a arte entra na sua vida? A arte entra na minha vida a partir dos 12, 13 anos, pela minha dificuldade de aprendizagem. Isso me incomodava muito. Então eu decidi começar a fazer parte de alguns grupos, né, de teatro na cidade do interior onde eu morava. E aí quando eu vim embora para cá, eu continuei nessa situação, né, que eu gosto muito. Assim, a arte, ela faz parte da vida e ela faz parte também do desenvolvimento das crianças, dos adolescentes. Ela faz parte dessa situação toda, na qual a gente observa que hoje, na atual conjuntura, ela não tem muito espaço no âmbito educacional. Mas a educação sem arte, ela não funciona. São dois leques de conhecimentos que andam juntos. Então, necessita de quê? De investimentos governamentais para que essa situação ande em união. Porque educação sem arte não é educação. E arte sem educação também não é arte. Porque a arte, ela vivencia a nossa vida, no nosso cotidiano. A arte faz parte da vida. Civilização grega já falava sobre esse aspecto. Se desenvolve nesse contexto com relação ao desenvolvimento cultural e intelectual das civilizações. E aí a arte começa a entrar na sua vida e você... Qual foi a primeira grande performance cênica que você se lembra aí agora, professor? Eu sei que foram muitas. Foram muitas, mas assim, uma coisa que marcou a minha vida foi quando eu fiz o Filho Pródigo e quando eu fiz uma outra peça que o título dela era Se Você Ia Servir a Cristo ou Satanás. Essa eu fiz na igreja. Então, isso marcou muito a minha vida, que eu fiz ela em 3 atos.
Isso em 96. Já foi aqui em Águas Lindas, não? Não, foi no Maranhão. Foi no Maranhão. Aqui em O Águas senhor é Lindas. maranhense? Sou. Eu também sou, mas não vamos espalhar isso não, que ninguém vai ficar sabendo. Mas continue. Agora, aqui em Águas Lindas, o que marcou minha vida mesmo, assim, com relação à arte, foi em 2006. Opa. Eu trabalhava aqui no estadual, ao lado da prefeitura, e eu fiz um texto de Nelson Rodrigues, Opa! a falecida, Conheço. que era a né? Zumira, uma situação que marcou muito a minha vida, que esse texto retrata-se uma mulher que ela foi abandonada pelo marido, mesmo na lua de mel. Que ele saía do quarto para se lavar o tempo todo. Então isso marcou muito a minha vida. Sempre eu me lembro desse texto. Tenho ele feito em vários recortes, porque ele é um texto grande. Aí a professora Cornélia me ensinou como fazer recorte de texto de monólogo. Eu aprendi com ela. E eu tenho esse texto em várias situações. E esse monólogo dura o quê? 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos? Depende. Tem ele em 5 minutos, tem ele em 30 minutos, tem ele em 40 minutos. Se adapta de acordo com a necessidade. Com a necessidade. E quando é que a gente pensa, quando é que não pensa em uma hora fazer uma nova apresentação desse texto? Penso. Então, assim, eu vou me organizar, vou me preparar, vou falar com Diva, Opa. que aí nós iremos ver o dia que eu vou fazer esse texto. Posso fazer ele em 2 etapas, Olha aí. né? Fazer ele em 2 recortes. Opa, muito bom, muito bom. Já temos aqui, mestre. Já temos aqui já saiu uma promessa aqui em plena pandemia. Já estamos começando a trabalhar. Mestre José Ribamar Soares Olha, eu sou maranhense. José Ribamar dizem que é nome de maranhense também, viu? Mas você não é do Maranhão. Não, eu sou do sul. Eu sou do sul de Taguatinga. Do Nasci sul em de Taguatinga Sul. Eu gosto de brincar assim que o pessoal fala, olha, eu do sul, um nordestino desse. Não, mas é do sul de Taguatinga. Nasci aqui em 62. 62. Aí estamos aí até hoje, né? Eu vi aqui que você, desde muito cedo, adquiriu o hábito da leitura, fazendo textos, poemas, poesias, venceu 3 festivais quando cursou o 2º grau, o FICO, o Festival Interno do Colégio Objetivo, trabalhou no colégio para pagar os estudos, depois foi para a Polícia Militar, participou do curso de atirador de elite da polícia. Olha, é um currículo maravilhoso. E aqui em Águas Lindas, é voluntário lá no Ninho dos Artistas, com o mestre Adinaldo, né? Isso, ali foi a minha primeira casa aqui em Águas Lindas, quando a gente veio para cá, porque o seu Adinaldo era amigo do meu pai. Aí, quando a gente veio para cá, eu já encontrei com ele e nós começamos a trabalhar junto, trabalhando, nós fizemos grandes projetos para as crianças aqui em Águas Lindas. Teve época lá no Ninho dos Artistas que a gente assistia 700 crianças, todos os dias. Eu dando aula de caligrafia, aula de serigrafia, aula de pintura, tinha aula de circo, era bonito o projeto da gente, mas com o tempo foi acabando, né? Que acabou os patrocínios, né? Aí a gente tivemos que partir para outras coisas. Aí depois eu entrei na Academia de Letras de Águas Lindas. Aí a minha segunda casa em Águas Lindas é a Academia de Letras. Aí foi lá onde eu publiquei meu primeiro livro, está aqui, ó. Medo de Sonhar. Medo de Sonhar, foi meu primeiro livro. Eu publiquei pela Letras. Agora já estou terminando o próximo, que é o Cores. O Cores é um tema muito forte que eu estou trabalhando nele. Está quase pronto. Mas não posso dar nenhum spoilerzinho. Spoiler não. Não, porque ele vai ser uma grande surpresa, o Cores. Depois de pronto, ele vai ficar em torno de 600 páginas. É muito assunto nesse livro. E a gente hoje em dia, para viver, eu sou calígrafo, eu trabalho nos bares à noite, escrevendo poesias para o pessoal que pede. E desde quando começou a pandemia, acabou. Eu estou há praticamente 2 anos sem trabalhar. Aí eu me viro com as minhas esculturas, com meus quadros que eu pinto, eu trabalho mais em casa. Aí leva para a feirinha aqui de Águas Lindas, leva para a banca lá da torre de televisão, mas tá ruim. O trem tá difícil, mas a gente quer Tá muito difícil, mas artista sempre dá um jeitinho. Artista é inovador. Ele sempre improvisa, se vira, dá um jeito, mas
Parado ele não fica, não. No teu caso, que são artes plásticas, as redes sociais têm te ajudado, mestre? Eu vivo com o celular na mão. Se eu desligar o celular 5 minutos, eu perco dinheiro. É todo dia pedindo um poema, pedindo que eu faço. A pessoa me pede poema online. Agora com esse negócio de Pix, tá, aí ficou fácil demais. Ficou bom. Agora ficou bom demais, Agora né? ficou bom. Antigamente a gente só recebia crédito. Ó, bota R$10 de crédito que a gente faz um poema para você. Olha, uma vez, eu também sou escritor, uma vez eu recebi uma ligação de um rapaz, que ele era segurança de uma supermercado, algum lugar assim, e disse que ele estava muito apaixonado. E achou meu nome na internet e queria me pagar para escrever uma carta de amor. Ele queria, que tinha que ter um poema, ele queria seduzir. E aí eu tive que conversar muito com ele e falou assim, olha, eu posso até escrever, mas você tem que saber que não é seu. Então, você pode me falar algumas coisas aí para pelo menos parecer que é seu. Mas na hora H, se você não for honesto já no início de uma relação, o artista não vai aparecer para ela. E se o artista for o que encantá-la, depois ela pode se decepcionar. Você já recebeu algum pedido assim de fazer poema? Como é? Assim, nesse sentido, mestre? É todo dia, toda hora. Toda hora. Aí funciona assim, quando eu estou nos bares, né? Eu estou sentado lá na mesa que eu trabalho com caligrafia artística, aquela bico de pena, aquela letra antigona que o pessoal usava. Então não vou deixar, nunca vou deixar você ver a minha letra, porque eu fiquei com vergonha. Comecei a ficar até vermelho. Aí junta a literatura, o poema mesmo em si e a estética, que é a letra bonita. Claro. O pessoal vai e compra para dar para a pessoa que ele gosta, para o filho, para a mãe, para a namorada. Aí muitas vezes o cara está afim da menina, aí ele me conta a historinha mais ou menos, aí com essa dica que ele me dá, eu desenvolvo o poema. E vai indo, mas agora está meio devagar, né? Agora está, mas de vez em quando ainda aparece alguém. Ainda aparece alguém aí. Então, olha, você que está nos assistindo aí, Mestre Ribamar continua na ativa. Então, se você quiser fazer o seu, né? O seu poema, funciona, né, professor? Funciona. Deixa eu contar uma historinha rápida aqui. Tinha eu trabalhava na pizzaria aqui, eu não vou dizer o nome, porque a pizzaria já até fechou. Certo. Né? Então não adianta falar o nome. Que aí não. Chegou um rapaz e pediu, faz um poema para aquela menina ali que eu tô afim dela. Aí eu peguei e fiz. Tal, aí passou uns 2 meses, ele voltou. Nós já estamos namorando. Faz um poema do nosso primeiro aniversário de namoro, eu fiz. Opa. Depois eu fiz outro poema para o noivado, depois eu fiz outro poema para o casamento. E eu já fiz poema para o filho dele. Então, quer dizer, eu participei da história de amor dele. Desde o namoro ao casamento, ao primeiro filho. Daqui a pouco vai ser padrinho do Aí um dia eu fui lá na casa dele, aí quando eu entrei, estava na sala os quadrinhos com os poemas tudinho escritos lá, assim, ó. Olha que maravilha. Aquilo me emocionou tanto, que é um negócio que deu certo, que funcionou. E eu ter participado da história deles, é a mesma coisa de ter um filho, assim, sabe? Eu achei legal demais. Ele tem os quadrinhos com as datas, tudo certinho, desde quando eles namoravam, noivaram, casaram, tiveram o primeiro filho. Inclusive o nome do menino foi eu que dei. Opa! Assim, sem querer, né? Eu falei, o meu menino chama Tiago. Aí ele botou o nome do filho dele de Tiago também. Pronto, olha aí. Pronto. Isso é que é participação. Quer dizer que a pandemia você está conseguindo ainda, diminuiu, mas está conseguindo... A pandemia eu estou mais nas esculturas. Sim. Que eu só faço escultura sob encomenda, né? Mas tá fraquinho também. Mas de vez em quando eu faço um poema, escrevo, tiro foto e mando para a pessoa. Aí a pessoa vai e manda R$10, R$5, R$20, o tanto que ela quiser. Aí vai indo. E você consegue fazer isso, GG? Então, nessa época agora, né, igual o mestre Ribamar estava citando aí, está muito difícil. Então, no meu caso aqui é live. Então, eu faço live, aí eu dou o Pix também, né? A pessoa dá o que ela quiser. Ela deposita R$5, R$10, porque está difícil, né? Não podemos sair, não podemos cantar nos bares, não podemos cantar velório, casamento.
Antigamente tinha aquelas festas de eu cantei empresa. até em velório, sabia, Marcos Linhares? Eu cantei no velório, foi. Hein, Gigi? Antigamente tinha aquelas festas das empresas, tal, final de ano, as confraternizações. Confraternizações. Eu já agora... fui contratado para várias, aí só ficar escrevendo para os convidados e tal, mas hoje em dia tá difícil. Tá difícil. Tá complicado. Então, o artista hoje tá penando. Mas me diga uma coisa, eu fiquei curiosíssimo. Como é que foi esse negócio do velório aí? Então, eu tava, né, em casa, aí um colega ligou para mim, GG, olha, morreu um deputado lá em Goiás Velho, e a gente queria que você cantasse uma música lá. Olha. Entendeu? Porque ele queria que o velório deles fosse totalmente com música. O tempo todo, a noite toda, música, no outro dia ele ia ser sepultado às 9 horas da manhã, e ele queria que eu tocasse na hora que descesse o caixão, entendeu? Uma música que ele gostava muito. Sinceridade, eu não ia, não. Sil da Terra. E aí eu cantei. Eu fui lá. Deve ter sido emocionante, hein? Uma coisa completamente diferente. Primeira vez que eu fui, depois eu cantei agora há pouco, agora tem uns 2 anos agora. Eu cantei também o pai de um professor meu também. Eu cantei também. Olha, puxa vida, olha, você que também está nos assistindo, você já pode pensar também numa homenagem a algum ente querido e ter o GG nesse momento, né? Que é um momento tão importante, né? Eu digo uma coisa, que o artista, não interessa se ele é escritor, se ele é cantor, se ele é escultor, o artista é artista, ele se inventa todo dia. Ele não consegue ficar parado. Ele reinventa, né? Todo dia, não pode vir a dificuldade que for, que ele está ali, ele corre atrás, e a gente trabalha, gente. A gente trabalha. Eu, para chegar a escrever um poema, eu leio no mínimo de 10 a 20 livros para mim ter uma ideia. Não é decorar a ideia do livro, é assimilar a ideia do livro. Aí é totalmente diferente. Então a gente tem um investimento em livro, o GG em música, esse aqui em livro. A gente investe para depois ter nem 30 segundos de prazer. Mas esses 30 segundos valem uma vida inteira. Essa história que eu contei mesmo do rapaz que se casou e tudo, isso daí valeu a minha vida de artista todinha que eu tenho. E eu comecei na arte tarde, eu já tinha 30 para 30 e tantos anos, porque antes eu tinha que cuidar dos meus meninos, né? Eu era igual o pai do Cris, lembra? Era 3 empregos. Então, depois que eles casaram, cresceram, tudo, aí que eu fui me dedicar mesmo ao que eu gostava de fazer. Então, a gente não se aquieta. A gente não vive. Às vezes, 3 horas da manhã, você está olhando para o teto. Aí a mulher fala: ô, mas o que está acontecendo? Nada, não, eu estou só pensando no negócio que eu vou fazer amanhã aqui. A gente vai lá no outro dia e faz aquilo que a gente pensou de noite. E às vezes a gente faz de noite mesmo. A gente não sossega, não. Eu duvido se o GG ou ele, um poema que aparece assim de uma hora para outra, ele para tudo e vai escrever. O GG vai montar a música dele. E eu vou fazer minha escultura. Verdade. A gente não para. Artista é 24 horas no ar, gente. Então, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de um apoio. Eu tenho 2 amigos na França. Lá o cara faz um projeto que vai escrever um livro, leva para o governo banca ele até o livro ficar pronto. Agora, se o livro não ficar pronto, ele devolve o dinheiro. Se aqui no Brasil fosse assim, a gente trabalhar sem se preocupar com água, com luz, com nada, tendo um incentivo... Eu vou escrever um livro novo. Eu faço o projeto que eu vou demorar 1 ano e tanto para escrever esse livro. Se durante esse ano a gente tivesse um apoio do poder público, para a gente trabalhar sem se preocupar com água, com luz, com alimentação, não é aquele apoio de milionário, não, porque é um apoio que dê para a gente pensar na arte, não só na... Porque a gente tem que pensar na arte, tem que pensar na água, na luz, no gás, nos meninos, em sobreviver, na gasolina, em tudo. A arte, às vezes, fica por último. Depois que a gente resolve tudo, que a gente vai pensar 10 minutinhos de arte. E esses 10 minutinhos, às vezes, valem 1 ano de prazer. Bom demais. Mas é uma coisa interessante. Tem um livro que vocês talvez já tenham lido, chamado O Feijão e o Sonho, do Orígenes Lessa, que fala que esse é o eterno dilema do artista. O que ele vai pensar? No sonho da arte ou no feijão, que é o dia a dia das contas? E você, meu querido conterrâneo, professor Mesquita, como é que está aí? Como é que você está lidando com a sua arte nesses tempos de pandemia?
nesse tempo de pandemia, o nosso grupo, ele está um pouco parado, né? Nós estamos lhe ouvindo. O nosso grupo está parado, porque assim, nós ficamos ainda tentando algumas situações, porque era uma peça em si, que a gente estava planejando, uma peça só com várias pessoas. Então, não deu certo. Fizemos uma live só, e depois nós paramos, estamos esperando ver se a pandemia acaba, para nós voltarmos às nossas atividades cênicas, né? O nosso grupo chama Liceu Cultural. E com essa situação, nós tivemos que parar, porque quando trata de pandemia, ela vai afetar as questões sociais, as questões econômicas, as questões intelectuais, devido uma série de fatores. Tem gente que ele não tem acesso a uma internet boa para ele fazer esse tipo de trabalho. Então, se ele não tem acesso numa internet, ele já vai ficar em déficit, né? O meio social, ele influencia muito. Então, a gente observa que, após essa pandemia acabar, nós iremos voltar com todo vapor ao nosso grupo novamente. Claro. Mas assim, me fala um pouquinho desse grupo, fiquei curioso. Liceu Cultural. São quantas pessoas que compõem? Quem são essas pessoas? O nosso grupo, ele é extenso, porque nós estávamos programando um filme que ia acontecer aqui em Águas Lindas. Teve algumas situações que fez nós pararmos com essa situação, né, com essa questão desse desenvolvimento. Eram mais de 60 pessoas. Tem o Eduardo Sheik, que é o escritor, ele escreve peças de teatro, ele escreveu o filme, que o nome do filme era Estação do Sonhador, que acabou dando em nada. Nós passamos mais de 2 anos tentando resolver essa situação, isso muito antes da pandemia. Então, se a gente não tiver ajuda financeira, a gente nunca vai chegar a lugar algum. É verdade. Porque a arte, ela é uma situação que ela necessita de uma ajuda, ela necessita de uma oportunidade, porque muitas das vezes a pessoa não conquista algo, não é por incompetência, é por falta de dinheiro e de oportunidade. E essa situação nos afeta até hoje. É verdade. Professor, vamos, mestre, ouvir um pouco então de arte. Vamos ouvir GG Brasil. GG, pode ser uma música desse CD? Pode sim. Olha, antes de tudo, Marcos Linhares, gostaria também de mostrar aqui para vocês o livro da nossa Academia de Letras de Águas Lindas, toda a prosa, no qual nós fazemos parte dela. Aqui também, ó, nesse tempo de pandemia, eu estou com os escritores lá do Nordeste, lançando aqui também sobre a violência, entendeu? Contos sobre a violência e sobre o feminicídio. Então, chegaram agora para mim do Nordeste, do qual eu participo também. Então, a gente está sempre reinventando e escrevendo o tempo todo. Quem quiser adquirir depois é só manter o contato com a gente, que a gente passa para vocês, tá bom? E agora eu vou cantar uma música. Vamos lá, cante uma música. Uma música minha, né, que está intitulado no meu CD e DVD, Canto de Natureza. Eu vejo um riacho lindo e um passarinho livre a voar, e olho essa mata viva e com ela as flores do sol a brilhar. Sei que nela a vida brota com as cores vivas para revelar que a vida é toda beleza, toda grandeza para se olhar.
quero ser um cara forte pra poder meu canto a todos mostrar. Aquela que é a natureza, com sua riqueza poder divulgar, que ela é cheia de vida e a vida dela já existe em mim, brotando em nosso de noite, fazendo uma suíte pra cantar assim. Meu canto é de natureza, vamos todos nessa livreza cantar. Aquela que é toda beleza, toda a natureza, todo o nosso ar. Mas meu canto é de natureza, vamos todos nessa livreza cantar. Aquela que é toda beleza, toda a natureza, todo o nosso ar. Eu quero ser um cara forte pra poder meu canto a todos mostrar. Aquela que é a natureza, com sua riqueza poder divulgar, que ela é cheia de vida e a vida dela já existe em mim, brotando em nosso de noite, fazendo uma açoite pra cantar assim. Meu canto é de natureza, vamos todos nessa livreza cantar. Aquela que é toda beleza, toda a natureza, todo o nosso ar. Mas meu canto é de natureza, vamos todos nessa livreza cantar. Aquela que é toda beleza, toda a natureza, todo o nosso ar. Muito bom, muito bom. Obrigado. Olha só, gente, a gente daqui a pouquinho já está chegando ao final. Dizer que eu acho que uma coisa ficou muito patente para todos nós, fica patente. A dificuldade realmente de se fazer cultura. O artista, ele é um ser que, apesar da sua abnegação e da sua missão cultural, ele precisa comer, ele precisa e tem as suas necessidades. E é muito difícil quando as políticas públicas não chegam nele. Quando as cidades não reconhecem o verdadeiro valor. E isso tem que começar já na Câmara Legislativa. Tem que começar na hora do orçamento. Talvez esteja em um caminho para vocês e para todos nós. Nós temos que aprender a ir procurar os nossos parlamentares, que nos procuram sempre com seus votos, pedindo votos, para depois pensar, vocês vão votar a lei do orçamento do ano que vem? E o que é que vocês vão destinar para a cultura no ano que vem? Eu acho que estaria aí o início que a gente nunca faz. Eu me coloco nisso também. Nós não fazemos isso. A gente não vai bater lá para falar do orçamento. Se o orçamento chega na prefeitura, aí a briga já é outra. É fazer executar. Mas é uma coisa por vez. Pois senão a prefeitura, ou quem quer que seja, o governo, enfim, eles vão dizer o quê? Não, mas eu vou executar o quê se eu não tenho orçamento? Então, acho que a grande lição que fica para todos nós é que a gente tem que começar essas brigas, essas lutas necessárias nas câmaras legislativas de todo o país. Porque todos os anos, por volta de setembro, outubro, começa a discussão do orçamento do ano posterior. Se você vai lá e fala, e aí, quanto é que vai dar para a cultura? Eu votei em você. Quanto é que você vai brigar lá na comissão de orçamento para ter no ano que vem? Porque senão, gente, não adianta ter Secretaria de Cultura se o orçamento da Secretaria não chega. E o pior, né? Quando chega ainda é contingenciado, porque às vezes fala assim, não, tira da cultura porque não tem importância, bota para lá. Mas aí é outra briga. Mas primeiro tem que chegar o orçamento, não é? É por isso que eu acho importante a sua fala, viu, professor?
Eu acho que é fundamental essa briga, e é uma briga de todos nós. Eu moro no Distrito Federal e lá também a briga é grande. Mas a briga tem que começar, e lá também às vezes a gente falha, na parte do orçamento. A gente tem que ir no início, no nascedouro, porque senão não adianta brigar com a ponta. Porque aí a ponta vai sempre ter uma explicação. O dinheiro não chegou. Mas independente do dinheiro público chegar ou não chegar, a gente tem que se virar. E aqui eu estou vendo como cada um de vocês está se virando e estão usando as redes sociais como hoje nós estamos usando. E que bom que nós tivemos uma iniciativa do Congresso Nacional que criou, que pegou o Fundo Nacional de Cultura e transformou na Lei Aldir Blanc, que propiciou esse momento de hoje aqui, porque essa nossa Semana Cultural do Instituto Pro Bairro Brasil, ela só nasce a partir dos recursos da Lei Aldir Blanc, né, que foram executados pela Prefeitura aqui do município de Águas Lindas. Eu abro para as considerações finais de vocês e agradecendo muito, me sinto honrado, aprendi muito com cada um de vocês. Quero vir assistir a sua performance, viu, professor? Você é meu conterrâneo, vou cobrar, vou falar com a Divani para vir assistir Nelson Rodrigues. Quero ir visitar o Ninho dos Artistas e não vou encomendar um poema, porque eu também faço, mas assim, eu vou encomendar algum quadro, alguma coisa sua, porque eu quero conhecer a sua arte e ver se eu crio vergonha e faço umas aulas de caligrafia, porque a minha... Nossa, é quase taquigrafia. É horrível. Mas taquigrafia faz algum sentido. A minha, nem eu traduzo às vezes. E GG, que alegria de ouvir a sua voz maravilhosa, os seus versos e essa experiência. Não é à toa que você era da aeronáutica, você faz a gente voar quando está cantando. Então, abro para as considerações finais de vocês. Começo aqui com o mestre. Eu só queria dizer que evento igual esse aqui, que a gente está participando agora, eles deveriam se repetir mais e mais e mais e mais, para que as nossas reivindicações chegassem a quem tem que chegar, né? E estamos aí. Qualquer coisa é só procurar letras aqui que a gente resolve o problema. Opa, maravilha. Professor. Eu quero agradecer, né, por essa oportunidade de nós estarmos aqui neste evento e que se repita mais vezes, para que nós podemos mostrar para a sociedade de Águas Lindas qual a importância da cultura neste município, né? Porque até hoje a gente não sabe qual é a importância. Mas que a cultura é importante, é. Mas para isso necessita de ter uma alavancada nesta questão. Se simplesmente falar, existe uma Secretaria de Cultura, mas não alavancar, a cultura vai permanecer morta. Ela só vai existir pelo nome. Mas se não tiver ação, eu sempre falo para as pessoas, projetos engavetados, ele não faz nada. Porque o projeto engavetado, ele não comete ação. A pessoa que pratica a ação, o ser humano pratica a ação. Então, para isso acontecer, nós necessitamos de uma ação humana e uma valorização. É verdade. Muito obrigado, professor. GG, para as suas considerações finais. Gostaria de agradecer, né, a todos vocês pelo convite, né, a Pro Bairro, a Letras, a Marcos Linhares aí que está aqui nos prestigiando aqui, né, com esse bate-papo cultural. E gostaria que também, né, as autoridades, né, olhassem mais um pouquinho para a cultura de Águas Lindas, que realmente está faltando um pouco mais de empenho das autoridades. E só assim a cultura vai levar a quem merece, né? Vai levar a música, vai levar a poesia, vai levar literatura em geral, a cultura em geral. Então, muito obrigado mais uma vez por tudo, que aconteça mais vezes esse evento, para que a cultura se alavanque. Tá bom, muito obrigado a vocês. Viva a Semana Cultural Pro Bairro Brasil.